Tava um tempo pior que isso aqui, frio de acabar com tudo, irmão. Eu lembro que a chuva não bloqueou a nossa adoração. Subiu para o monte, desceu de madrugada, tudo molhado, sendo criança, brincando do barro. E outro acontecimento foi quando a Lohana estava grávida da Thalita. A gente pegou a mesma situação no monte também. E mesmo assim nós não retrocedemos, ficamos ali. E uns diziam que era louco, fanático, mas é visão, irmãos. Porque o que você semeia na carne você colhe. Mas o que você planta no Espírito você também Glória a Deus. recebe. Então esta noite não é uma noite qualquer. Um movimento espiritual está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele se conecta conosco por meio da sua palavra. E é uma promessa bíblica, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente. Eu estou cansado, irmão. Varei a noite ter acordado. Noite doido, irmão. De vez em quando Deus faz isso comigo. Tá bom? Não dormi até agora, preguei lá na Vila Bela, lá voltei. E estou no vigor ainda, irmãos. O que cair também, Jesus. Mas Deus é bom, amém? Isaías capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ser rápido, umas 2 horas só, tá bom? Glória a Deus. Mistério, Marco gosta, né? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e seu séquito enchia toda a terra, ou enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Até aí, irmãos, para nós meditarmos nesta palavra. Tá bom, irmão? Estou meio sonâmbulo aí, irmãos. Às vezes a gente troca algumas palavras aí, mas o nome do Senhor Deus vai ser glorificado, vai ser exaltado, amém? Nós cremos poderosamente no poder de Deus e aquilo que Deus faz. Quando eu leio o capítulo 6 do profeta Isaías, irmãos, eu vejo um trono inabalável. A revelação que Deus ele dá para o profeta, do seu chamado, da sua vocação profética, se revela em termos que Deus usa para exemplificar a sua glória e se revelar para o profeta Isaías. É interessante notarmos que o contexto bíblico que nós temos aqui em mão é um contexto de um homem chamado Uzias. Uzias não foi qualquer pessoa. Uzias foi um rei que, a princípio do seu ministério, do seu reino, ele executou grandes obras diante da presença de Deus, e pelas suas obras ele conseguiu trazer algumas restaurações em Israel daquilo que estava em declínio, até o ponto dele chegar no máximo do seu orgulho e querer ser aquilo que Deus não chamou ele para ser. Então, no auge do seu ministério, ele tenta entrar num lugar, e este lugar é proibido para qualquer pessoa. O lugar que eu estou falando é um lugar santo, é o lugar do sacrifício, é o lugar da santidade de Deus, que só o sacerdote poderia chegar. Então, quando ele chega no auge do seu orgulho, ele chega no auge do seu ministério, ele se expõe pensando que tudo que ele construiu poderia justificar o momento que ele estava vivendo. Tudo que ele construiu, pensava ele, que poderia fazer conforme a sua vontade, e Deus o justificaria, mal pensando ele que Deus, ele é justo,
E aquilo que Deus determina, aquilo que Deus estabelece dentro da sua palavra, Deus não quebra. Deus não é um Deus que quebra princípio. Deus não é um Deus que volta atrás. Deus não é um Deus que mente. Deus não é um Deus que se arrepende. Diz na boca do profeta em Números: Deus é um Deus supremo. A Bíblia diz no Novo Testamento: se nós todavia nos tornarmos infiéis, Deus ainda é fiel no seu trono. Glória a Deus. Deus não se abala. E o que acontece aqui é que no tempo em que Uzias, ele tentou se passar por uma unção que Deus não tinha dado, por uma unção de santidade, ele vai para entrar, Deus dá uma lepra bem no meio da sua testa, e por causa desta lepra ele sai para fora do arraial e morre distante do povo. E todo feito que ele construiu, que ele fez, que ele realizou, ficou praticamente gravado no coração do povo. E é interessante que no ano que ele morre, o Senhor Deus, ele abre a visão profética, ele descortina o sobrenatural, ele abre os céus pelo lado de dentro e traz uma revelação para o profeta Isaías. Isaías descreve no seu livro dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, aleluia, assentado sobre um alto e sublime trono. Preste atenção que Deus, aleluia, está revelando ao profeta Isaías que no ano em que desceu à sepultura, um grande homem, um grande monarca, que somente por uma falha declinou todo o império que foi construído. O trono da terra, ele está abalado. O trono da terra está sem estrutura. Israel está sem uma firmeza de um monarca para governar o povo. E Deus está se revelando ao profeta Isaías na primeira mensagem. Qual, irmão Everton? O trono de baixo se abala, todavia o trono de cima permanece no perfeito lugar. O trono da terra, ele perde a estrutura, ele abala os alicerces, entra reis e sai reis, desce a sepultura e nasce pessoas para a vida, para reinar na terra. E tudo que está na terra é abalado, mas o trono de Deus, aleluia, não é abalado. Aleluia. Pegamos a nação de Israel, por exemplo, está vivendo um período de perca e talvez questionamento, o porquê de um homem que conseguiu tanto efetuar, crescer, tá? Uma boa posição para Israel descer a sepultura. Deus está dizendo o seguinte: ainda que haja uma construção, tudo que o homem faz, ele vai receber. Tudo que o homem faz, ele recebe. Deus deu uma lepra em Uzias, e Uzias, ele desce à sepultura. E neste ano, Deus se apresenta para Isaías. É interessante notarmos que quando Deus, ele se apresenta para Isaías, há uma expressão bíblica dizendo o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a primeira expressão que nós temos que olhar é eu vi. João, ele vem dizendo que ninguém viu Deus, ninguém pode ver Deus. Irmão Everton, como então que eu posso entender a expressão do profeta Isaías na questão de ver, visionar, compreender? O que de fato acontece é Deus camuflado em símbolos espirituais, revelando uma verdade maior daquilo que está acontecendo. A primeira instância, ele vê o Senhor em uma posição de trono. Trono no seu sentido original do grego não fala de uma posição, de uma poltrona, não, fala de domínio, fala de autoridade, fala de posição de governo, porque nem todos que estão assentados no trono têm o poder de governar, nem todos que estão em posição de trono têm
o trono de Deus no seu coração e Deus não governa por meio da vida dele. Deus deixa bem claro: hoje desceu um grande homem à sepultura, mas ainda que Israel esteja abalada por falta de estrutura, eu me revelo dizendo: o meu trono é inabalável. Glória a Deus, o meu aleluia. trono não é atingido por coisas que acontecem na terra. Deus, aleluia. É interessante notarmos que o homem, o ser humano, ele tem por natureza, declina para as coisas que tente ferir a Deus. O homem, ele se revolta contra Deus e pensa que o trono de Deus vai ser abalado com as suas coisas, vai ser abalado com as suas ações, vai ser abalado com a sua posição. Mas a verdade é, o homem pode fazer o que quiser, o trono de Deus não é abalado. É interessante notarmos que quando nós lemos Isaías capítulo 6, a revelação de Deus, ela vem expressando glória. Então o que Isaías vê no capítulo 6 não é o Deus em poder, em plenitude, como ele é em realeza, como Adão via no princípio, mas é uma forma camuflada de Deus no meio de visões e revelações, para revelar um determinado momento daquilo que está acontecendo. Preste atenção que ao decorrer da história, Deus, ele se revela de inúmeras maneiras e formas para o teu povo. Se nós olharmos no tabernáculo, Deus está na nuvem. Se nós olharmos no tempo de Josué, Deus se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Israel caminhando no deserto, Deus se apresenta também como rocha. Então Deus, ele tem as suas inúmeras formas de trabalhar, de se manifestar, de agir e de se apresentar. Outras formas que Deus se apresenta é a forma teofânica, Deus camuflado, Deus escondido no anjo. Quando Deus visitou Abraão, quando Deus visitou Manoá, quando Deus visitou inúmeras pessoas no Antigo Testamento, o próprio Ló em Sodoma, Deus enviou os anjos, e quando enviou os anjos, Abraão ficou diante a presença de um homem, só que na aparência física homem, mas na sua essência o próprio Deus, porque ele vem dizendo: ocultarei eu o que faço a Abraão, vendo que Abraão vai vir a ser pai de uma grande nação. Deus usando a sua própria pessoa para se revelar para Abraão em forma teofânica. Só que aqui no capítulo 6 nós temos uma revelação especial de Deus para o profeta Isaías, que Deus descortinou, Deus abriu a sua visão e revela o céu pelo lado de dentro. Esta visão é chamada de antropocêntrica. Deus, ele se manifestando no centro de todas as coisas, mas em forma de homem. Antropomorfismo, que quer dizer em semelhança humana. Olha os mistérios contidos dentro da palavra de Deus. Deus abriu o céu para o profeta Isaías, e quando Deus abriu o céu, Deus só revelou para ele o que ele poderia ver. É interessante notarmos que Israel precisava de um rei, Judá, melhor, precisava de um rei, e Deus em prontidão se apresenta como um comandante celestial, assentado num trono, e este trono estava o Senhor Deus, e ele estava ali, o seu séquito está estendido, e a sua aba cobre toda a terra. Aleluia. A sua glória está cobrindo toda a terra. Deus está no centro de todas glória as a Deus, coisas. aleluia. É Deus dizendo: tudo está abalado, tudo está sem estrutura, tudo está se movendo. Uns levantam, outros caem, uns vêm, outros vão. Todavia, ó profeta, o meu trono, as minhas leis, os meus princípios,
a minha palavra, a minha estrutura, ela está firmada aonde sempre esteve, no lugar da posição Glória a de Deus, governo. aleluia. E o governo dos céus é diferente do governo da terra. O governo de Deus é diferente do governo humano. O governo humano é falho, o de Deus não. O governo humano, ele toma decisões precipitadas, o de Deus não. O governo humano, ele usa do seu poder para usufruir, para maltratar, para levar vantagem. Deus não. Deus é justo. Paulo falando para Timóteo da seguinte forma diz: Timóteo, pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, porque diante de ti há um justo juiz que há de julgar os vivos e os mortos. O que é isso, irmão Everton? Deus é justo por excelência. Deus é inabalável. O homem tenta arrumar justificativa para culpar Deus em inúmeras formas de consequência que acontecem na sua vida. E Deus não é abalado pelas nossas opiniões. Deus não é abalado por nada que nós fazemos. Então a primeira revelação é: o meu trono, ele é um trono inabalável. O meu trono é um trono perfeito. Aleluia. Passa o que passar, a minha palavra não passa. Aconteça o que acontecer, eu sempre serei Deus. Aleluia. Elohim é o princípio, aquilo que principia todas as coisas antes mesmo de acontecer, atributos dados a Deus. Ou seja, eu tenho o poder e a preeminência acima de todas as coisas, sendo Deus. E eu no meu trono não revoco, eu no meu trono não volto para trás. Deus é tão sério, aleluia, em suas decisões. Deus é tão sério em sua justiça, que quando Deus viu que houve uma rebelião no céu, quando Deus viu que houve a primeira rebelião lá na eternidade, por aquilo que ele criou, Deus não perdoou. Judas vem dizendo que Deus não perdoou. Não perdoou, repito, Deus não perdoou. Deus não perdoou a quem? Satanás e os teus anjos que não guardaram o seu principado, mas Deus os reservou em cadeias de escuridão. Para quê? Para viver a eternidade em opressão. Então Deus não é injusto naquilo que ele faz. Deus não é injusto naquilo que ele realiza. Se Deus teve a capacidade de pegar um anjo de quinta grandeza, feito em formosura, chamado anjo de luz, separado na adoração, a qual tinha dons, a Bíblia diz em Ezequiel que ele andava no jardim do Éden, o jardim de Deus, nas pedras afogueadas, ou seja, havia harmonia de cântico e adoração e perfeição nele. Mas por causa do orgulho subindo ao teu coração, foi revelado a Deus e a sua queda foi certa. O orgulho é uma das piores coisas que o ser humano guarda no seu coração. Mas todos os homens que levantaram seu orgulho, como o próprio diabo teve no princípio, se orgulhando das suas obras e querendo ser semelhante a Deus, o altar revelou quem eles eram e trouxe juízo imediato. Na eternidade o diabo cai no mesmo sentido. Caim, ele tem orgulho por aquilo que ele praticou contra o seu irmão, mas o altar de Deus sempre revelou o orgulho de Caim, e Deus deu a sentença. Com este rei não é diferente. O orgulho dele se encheu tanto que elevou-se ao nível de ser igual ao próprio diabo, em orgulho prepotente, pensando
pensando que as suas obras poderiam se justificar diante de um ato que ele estava fazendo. Só que o orgulho dele trouxe o declínio, e Deus agora está nos revelando uma simplicidade muito forte no texto bíblico, porque quando o altar está revelando a sentença de Uzias, enquanto o altar está declarando a sentença de morte de um rei que aparentemente tinha tudo para dar certo, que aparentemente tinha tudo para continuar na presença de Deus, recebeu um justo juízo de Deus na sua vida. Agora Deus se revela ao profeta Isaías na sua glória, na sua majestade. Deus revela o trono, e o trono que Deus revela para Isaías, ele vê o serafim, eles vê a manifestação da corte celestial. Só que enquanto ele vê a perfeita adoração, enquanto ele vê a perfeita harmonia, entendendo que a glória de Deus está sobre toda a terra, ele entende o quê? Que na adoração dos querubins, os umbrais da porta do templo, elas vão se mover, vai se mexer. Prestemos atenção na revelação que Deus está dando para o profeta. A vontade de Uzias era rasgar e passar pelo meio do templo, ir até o incensário e apresentar o incensário diante ao Senhor. O incenso representa a oração, o incenso representa a adoração, e mesmo assim Deus abriu para o profeta esta revelação, e nesta revelação ele vê os serafins adorando. Eles vê os serafins dizendo Kadosh, adorando santo, 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 eis o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Enquanto eles estão adorando, na eternidade, na visão de Isaías, ele vê os umbrais das portas se abrindo, aleluia, se mover com voz dos que clamavam, e a casa encheu de fumaça, a casa encheu de harmonia. O que Deus não abriu, não permitiu Uzias tocar na revelação para Isaías, Deus está descortinando e mostrando o verdadeiro significado da adoração. Quando ele vê os umbrais se movendo, a casa se enchendo de fumaça, a primeira reação do profeta Isaías é: ai de mim. E a pergunta é: por que ai de mim? Porque quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a Shekinah, a plenitude do eterno Deus, ele lembra que quando Uzias tentou acessar este ambiente, ele recebeu uma lepra na sua mente, na sua cabeça. Ele recebeu uma lepra como punição. Então, quando ele, neste tempo em que o rei Uzias morreu, ele entende o seguinte: Deus acabou de matar um grande homem, Deus acabou de matar um grande rei. Agora eu, que sou pequeno, vendo esta manifestação, também vou morrer. E ele vem dizendo: ai de mim, que vou perecendo. A palavra perecendo não está no sentido daquilo que vai acontecer, mas está numa ação progressiva daquilo que está acontecendo. Ele vê a glória de Deus e vê que a glória de Deus é muito maior do que a sua natureza humana. Aleluia. Ele vê que a glória de Deus é muito maior daquilo que está passando dentro dele.
Verdade. Ele entende, não há quem possa suportar esta glória, não há quem possa comportar o poder desta presença. E ele entende, eu vou perecendo gradativamente conforme a visão. A visão é aberta, o meu corpo não vai aguentando. Irmão, na Bíblia Sagrada, você olhando dentro dela, você percebe que homens que tiveram encontro com Deus, o seu corpo físico, ainda que em visão, não suportaram o peso da glória de Deus. Exemplo disso, Ezequiel no capítulo 2. No capítulo 1, Deus revela o céu pelo lado de dentro, e quando ele vê o trono, alguém assentado no trono, semelhante ao Filho do Homem, a Bíblia diz que ele caiu por terra, ele caiu sobre si, e não havia força para se levantar. Ezequiel está no Espírito vendo o céu pelo lado de dentro, e as penas do rio Quebar, o seu corpo não aguenta, não suporta o nível da glória de Deus. Ele cai, e a voz do Senhor vem: Filho do Homem, ponte em pé, e eu falarei contigo. E você percebe que Ezequiel, ainda ouvindo a voz de Deus, não havia força nele para se levantar, e ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor e me colocou de pé. É interessante notarmos que a única coisa que para o homem na presença dele é a glória de Deus. É interessante notarmos que para Deus tomar um homem que tem o ímpeto de orgulho e prepotência dentro dele, Deus não precisa de muito, só se manifestando a ele que ele tira toda a força. Atos capítulo 9, Paulo está furiosamente indo para Damasco para aprisionar aqueles que aceitaram a Cristo, e o que apresentou-se para Paulo, segundo ele dizendo, é uma luz, só que esta luz não é uma simples luz, é a glória de Deus contida na pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo cai por terra, e a primeira expressão de Paulo é: quem és, Senhor? Então a glória de Deus consegue tirar a estrutura do ser humano e colocar o ser humano lá embaixo. Então quando Isaías vê a glória de Deus, os umbrais se abrindo, a revelação aumentando, ele dá um grito dizendo: ai de mim que vou perecendo. E agora ele vai dizer o porquê: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim os meus olhos viram o Senhor do exército. Irmão Everton, eu não estou entendendo esta mensagem. Eu vou exemplificar para você entender. Deus não tem padrão para revelação. Deus não tem padrão para se revelar. Na ótica humana, Uzias tinha qualidade para entrar, porque tinha grandes benefícios aparentemente diante de Deus. Isaías não. Isaías está se rebaixando ao máximo, porque vendo, o Senhor entende: maior do que todo o meu intelecto, maior do que toda a minha estrutura, está Deus do teu trono, e não há quem possa ficar perante a sua presença. E a Bíblia vem dizendo então que quando ele clama: ai de mim que vou perecendo, o Senhor Deus dá ordem aos seres celestiais: vai até o altar. Que altar, irmão Everton? O altar que Uzias queria colocar a mão, o altar que ele desejava, o altar que revelou a sua morte, o altar onde está a adoração, o altar onde está as brasas, o altar onde simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, porque este é o altar aonde ele se entregou ali por nós. O anjo vai com uma tenaz na mão, pega ali brasas tiradas do altar, aleluia, coloca na boca do profeta e diz: purificado estão os teus lábios. Eu não entendi,
irmão Everton, eu vou exemplificar para você. Dá um glória a Deus bem alto. E eu concluir a mensagem de Deus. Deus, Ele revela, mas para se manter vivo na revelação, aleluia, só a pureza do glória altar. a Deus, aleluia, oh, glória, aleluia. A única coisa que segura o homem diante da glória de Deus é vida do altar. E Deus, sabendo disso, diz Isaías: eu já abri o céu, eu já revelei para você, mas o que vai sustentar o nível das revelações vai ser a santidade, não pelas suas obras, mas daquilo que o altar ele representa. Quando eu falo de altar, eu falo de lugar de sacrifício. Quando eu falo de altar, eu falo do primeiro altar e do segundo altar, que é o altar do holocausto e o altar do incenso. O primeiro altar é aquele que representa o sacrifício de Cristo. O segundo altar representa a entrega de Cristo como cheiro suave à presença de Deus. Então, quando eu falo de altar, é aquilo que está escrito em Levítico: o pavio que fumega, ele não se apagará, mas arderá continuamente no altar do Senhor. E, irmão Everton, não estou entendendo, eu vou aplicar para você agora, e nós vamos encerrar esta mensagem. Altar fala de pureza, altar fala de brasas de santidade. Deus revela o princípio, só que o princípio da revelação, quando não há santidade, gera consequência de morte. Eu vou falar, tem muitas pessoas hoje tendo acesso no mundo espiritual e declinando com Deus e perdendo a comunhão e descendo a sepultura, porque o Deus que nós servimos não trabalha só com a revelação. O Deus a quem nós servimos também trabalha com a pureza do altar. O Deus a quem nós servimos também trabalha com a santidade. Eu vou mais longe, eu vou dizer algo profundo aqui, eu vou dizer algo que vai impactar o seu coração. Não fique assustado. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor tem vida no altar. Nem todo mundo que revela tem vida no altar. Nem todo mundo que entra a santidade de Deus e vê algumas revelações permanece, porque ainda não passou pela purificação do altar. Irmão Everton, e o que é necessário para recebermos a purificação do altar? Ser santo, separado, uma vida íntegra diante de Deus, porque abrir o mundo espiritual, até o diabo abre, revelar nome, revelar CPF, falar do passado, aonde nasceu, ou até tentar acertar com espírito de mediunidade coisas do futuro. O diabo revela, mas não garante aquilo que você é diante a presença de Deus, porque em meio à manifestação da glória, manifesta as verdadeiras naturezas de quem é e quem não é filho de Deus, de quem é ou não é portador do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Muitas pessoas estão chegando até o altar, aleluia, mas o altar está fulminando, o altar está matando. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Deus é claro em dizer: Nadab e Abiú, separados para o altar, vida diante de Deus, filhos de sacerdote, tentaram fazer algo que Deus não pediu. Pegou fogo e foi para o altar, e Deus tomou como fogo estranho. E quando entraram, o fogo
da glória de Deus os consumiu. Irmão Everton, que mensagem é esta? Mensagem de avivamento, Aleluia. mensagem de transformação, mensagem que revoluciona a nossa vida espiritual. Porque além de receber de Deus, eu tenho que estar em Deus. Além de eu ser usado por Deus, eu tenho que ter integridade diante do altar, porque o altar de Deus revela e o altar de Deus purifica. Oh glória, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Nós vimos uma situação sexta-feira de um espírito de engano, falando em línguas estranhas, falando em outro idioma, e não está com a vida no altar, e Deus dissipou a obra do maligno. Eu vou mais longe. Paulo, na sua epístola aos Colossenses, ele vem dizendo que nós não podemos ser enganados. Aos Tessalonicenses, ele vem reafirmando: não podemos ser enganados por palavra, por epístola. Não é com espírito do engano. Nós não podemos ser levados de qualquer forma a qualquer vento de doutrina. Porque, irmão Everton, porque até o diabo, ele faz fogo descer do céu. O diabo faz aparecer coisas também que aparentemente parecem ser coisas que são de Deus. É o espírito do engano, da apostasia. É o que Paulo mais confrontava, é o que Paulo mais sentia na pele quando ele estava na sua viagem missionária. Falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores que estavam fazendo sinais que estavam enganando até os escolhidos de Deus. Oh glória, é por isso que a orientação do próprio Cristo é: falso profeta não se identifica pelo nível da revelação, falso profeta não se identifica pelas manifestações, falso profeta se identifica pela sua personalidade, pelo seu caráter. Se a árvore não produzir fruto digno de arrependimento ou frutos do Espírito, é falso o ensino. Eu não estou entendendo, irmão, é o Espírito de Deus está me impulsionando a dizer aqui: vamos abrir o olho, vamos pedir discernimento, vamos subir a nossa vida para com Deus, porque está uma bagunça em nosso meio, que muitos que eram para ser reconhecidos como homens de Deus estão sendo taxados como loucos, e muitos que eram para ser considerados homens aduladores, que estão enganando a massa, estão como profetas verdadeiros. Mas Deus, ele sabe quem é que tem a vida no altar, porque quem tem vida no altar foi purificado por aquilo que não é da terra, foi tirado diretamente do altar, que representa o sacrifício vicário de Cristo, e purificando os nossos lábios. Assim Deus está falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Jesus. É Deus, aleluia. Vou encerrar já, tá bom? Não vou ser cansativo não. Jesus é bom, sim ou não? Existe um segredo no mundo espiritual que nós chamamos de reconhecimento profético. Irmão, o que é isto? A nação que recebe o profeta em qualidade de profeta, a unção ela flui muito mais. Quem crê nisso? A prova disso é o próprio Cristo. O profeta de Israel, quando entrou na Galileia, eu conheço ele, filho de José o carpinteiro, filho de Maria. Conhecemos os seus irmãos, e a Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres naquele lugar, porque por causa da incredulidade, sendo que na realidade não reconheceram a unção de Deus que estava inserida
daquilo que Jesus poderia produzir. Irmão Everton, quem perde com isso não é quem profetiza. Quem perde com isso era aquilo que era para se receber. Só não aconteceu muito milagre, irmãos, pelo amor, é simples isso. Só não aconteceu muito milagre por causa da incredulidade e por não reconhecer que Ele é o enviado de Deus. Mas em outros lugares, quando Jesus chegou e eles reconheciam, uns clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconhecimento daquilo que Ele é, não na atmosfera física, mas naquilo que Ele é do plano espiritual. Automaticamente os milagres acontecem mais rápidos. Eu vou abrir um parênteses aqui para trazer algo profundo. Por que você acha que em alguns lugares que você ministra, o poder de Deus é maior? A unção de Deus flui mais. Reconhecimento profético e esperança de uma ação do Espírito na vida do profeta para impactar a nossa vida. Por que, irmão Everton? Porque o Espírito, ele é o edificador da igreja. O Espírito, ele usa canais para fluir a sua unção e proporcionar o milagre necessário daquilo que está acontecendo. Então, quando não acontece milagres esperado, não é culpa do profeta. É, Deus. Não é culpa de quem ministra. É o povo que não está preparado para receber o milagre. É o povo que não está preparado para usufruir aquilo que a unção proporciona. Eu vou abrir só um parênteses aqui, irmãos, tá bom? Atmosfera profética. O que é isso? É coisa mínima. A atmosfera profética, ela influencia o ambiente e cria situações no espírito para acontecer coisas anormais. Só que a atmosfera profética, ela também nos impulsiona a agirmos no mesmo nível daquilo que está se manifestando. O exemplo disso é que Deus falou para Elias: unge Eliseu. Só que em momento algum você vê Elias ungindo Eliseu. Ele só jogou a capa. A própria unção, ela veio pela atmosfera que produzia em Elias e impactava Eliseu. Eliseu cresceu debaixo de uma construção profética. E esta construção profética ativou tanto o espírito profético em Eliseu, que fez ele desejar o dobro daquilo que Elias tinha. Então pare para observar o que acontece no mundo espiritual. Pare para observar o que está se conectando. Porque aquilo que você deseja, Deus tem como realizado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que o desejo para Deus é o ato consumado. Se eu olhar para uma mulher e desejar no meu coração, Deus não quer que eu toque nela. Porque antes de eu tocar nela, Deus já falou, já consumiu o ato. Na onde? Na mente, na construção, no desejo. Porque quando eu desejo, eu começo a construir ambiente para alavancar o desejo que está dentro de mim. Então Deus já sabe aonde eu vou chegar. E Deus já tem como determinado. Paulo, na sua carta, no capítulo 14, verso número 12, aos Coríntios, ele vem dizendo: vós que desejais dons espirituais, desejo, procura sobejar neles. Para quê? Para edificação da igreja. Eu não entendi, momento. Eu vou exemplificar. Então existe um ambiente que ele tem que ser construído. Existe um ambiente que ele tem que ser desejado. Existe um ambiente que ele tem que ser mentalizado. Porque quando você deseja, Deus já tem como ato consumado. Sabe por que os dons estão sumindo hoje? Os profetas estão sumindo. Só tem doutor, PhD. Só tem pessoa que fala difícil. Por quê? Porque só deseja o conhecimento daquilo que é físico. Só deseja o conhecimento natural. E não deseja mais o conhecimento espiritual. Mas quando nós voltarmos a ativar este desejo dentro de nós, eu tenho certeza que o Espírito que edifica a igreja, ele vai começar a fluir.
ele vai começar a manifestar. Por que você acha que alguns anos atrás os nossos pais, lá do corte da cabeça, o chinelinho de Pedro, eles iam para a vigília e o único desejo deles é: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo, Senhor, me dê dom, me dê revelação, me dê visão. Irmão, era tão forte o desejo que a unidade daquilo que eles estavam desejando materializava a glória de Deus em fogo, em presença soberana, porque o desejo para Deus é o ato consumado, e para nós termos o desejo, eu preciso ter uma figura profética. Glória a Deus, aleluia. Os apóstolos tiveram Cristo, os pais da igreja tiveram os apóstolos, e assim sucessivamente. Josué teve Moisés, Elias ensinou Eliseu. Tem uma unção profética, ela é influenciada. Eu vou falar algo mais forte aqui. Existia até uma escola profética. Hoje é a escola teológica, né? Se aprende teologia, termos teológicos, teologia sistemática. Mas naquele tempo se tratava tanto do conhecimento natural de Deus revelado nos mandamentos, na escrita, quanto nas entrelinhas do sagrado. Irmão Everton, que coisa de doido. Posso falar uma coisa aqui? Posso. Precisamos construir de novo. É verdade. Este ambiente. Nós entramos num culto com uma expectativa daquilo que não é reino. É Deus. Nós entramos no culto com uma expectativa daquilo que os céus não proporciona. Jesus, ele enfatizou no seu ministério uma coisa. Pergunte o que? O Espírito. Irmão Everton, peraí, eu não entendi. O Espírito porque o Espírito ungiu Jesus. Lucas capítulo 4. O Espírito desceu no batismo. A Bíblia diz que ele foi cheio e foi conduzido para onde? Deserto. Deserto. No deserto, na tentação, ele sai na virtude, unção. Só que uma das palavras de Jesus na sinagoga, ele levanta a voz e cita um texto antigo de Isaías 61. E a primeira palavra enfática dele é o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Glória a Deus. Pelo que me ungiu. E esta unção para evangelizar, quebrar cadeias. É por isso que os demônios caem, irmãos. É Deus. Curar os doentes, libertar os oprimidos. Então, quando eu parto deste princípio, desta revelação, eu entendo o seguinte: que existe mais em Deus do que eu penso. Hoje a filosofia nossa é tentar justificar um Deus que é incompreendido. O que de Deus nós conhecemos na história da revelação da teologia e dos termos que os nossos pais estudaram, não é a revelação máxima daquilo que Deus é. Deus não se deixa ser compreendido em plenitude por ninguém. Então, existe muito em Deus para entrarmos. Existe muito em Deus para compreendermos. Por exemplo, o que acontece com Isaías é uma visão aberta. É o quê? Visão aberta. Existem dois tipos de profeta. Ó, irmãos, pega aí que é forte. Primeiro profeta é o profeta inspirado. Ele profetiza pela inspiração do Espírito. Pedro diz, e alguns profetizaram, mas não sabiam o tempo, em que ocasião de tempo se cumpriria. Vinha o Espírito da profecia, eles profetizavam. Só que existe o profeta com a visão aberta. O que é o profeta com a visão aberta, irmão Everton? Aquilo que Deus faz com o que fez com Isaías. Aleluia. Ele abre a sua visão para ver o céu pelo lado de dentro. E com os olhos abertos, não se assuste. Hoje tem isso. Pessoas veem anjos. Pessoas veem demônios. Verdade. Pessoas veem figuras no mundo espiritual.
pessoas veem manifestações assombrosas no reino do Espírito por causa da visão aberta. Eu vou ir mais um pouquinho mais longe, mas eu sei que os irmãos estão querendo. Paulo diz bem claro: a minha oração aos Efésios é que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Quando Paulo está dizendo os olhos do vosso entendimento, não é a visão física, mas é a visão espiritual. E esta visão espiritual, ela pode ser exercitada conforme Hebreus capítulo 5. Que o alimento sólido não é para os bebês. Porque se eu entrar em assunto aqui, irmãos, você vai ficar escandalizado. Tem pessoas que não suportam isso, até desvia, porque pensa que é heresia, mas não é. Porque ela não está apta para absorver conhecimentos espirituais. É por isso que o autor de Hebreus diz: o alimento sólido é para quem? Para quem? Aleluia. O leitinho para as crianças. Mas aquilo que é mais uma feijoada são para os maduros, que pelos exercícios do sentido, ou tendo exercitado os vossos sentidos. Irmão Everton, eu não entendi. Meu Deus, irmãos. Eu ia falar, mas eu estou falando, irmão. Pega aí então. Deus nos dá, só que nós precisamos exercitar. Paulo diz: vós que desejais, procura aperfeiçoar. No seu sentido original, procura progredir, procura exercitar o dom que Deus te deu. Hoje em dia está um caos. Nós somos tão fracos no espírito. Se eu profetizar hoje e alguém falar alguma coisa para mim, nunca mais eu profetizo. Mas não é para ser assim, porque o dom de Deus está dentro de mim, e eu não posso me contentar. Amós, ele deixou bem claro isso. Eu não era profeta, não era filho de profeta, mas quando Deus abriu para mim o sobrenatural, Deus me deu a visão aberta, eu vim entrego, eu estou nem aí com o resto. E chamaram Amós de vidente. A vidente é o quê? Visão aberta. Vidente é bater o olho em você e saber tudo da sua vida, passado, presente e futuro. O profeta no Antigo Testamento chamava de vidente porque conhecia tudo. Samuel é um dos maiores profetas de visão aberta, tanto na visão quanto na audição. Ele ouvia com clareza e via com clareza e exatidão coisas que estavam para acontecer. Aí você pega Deus usando algumas pessoas e fala: Senhor, é difícil chegar lá. Comunhão, vida no altar, e que Deus progressivamente ele vai abrindo as visões celestiais. Todo mundo que teve uma revelação um dia foi pequeno, nunca revelou nome. Parece moda, não quer revelar nome hoje, né? Nunca revelou coisa profunda, mas partiu do princípio. Se você ler Ezequiel capítulo 1, você entende um princípio espiritual muito grande. Ezequiel começa vendo o vento, e quando Ezequiel dobrou o foco, Ezequiel foi vendo a nuvem, e quando ele redobrou o foco, ele viu de dentro da nuvem algo ali que saía com uma cor de ambar. E quando ele focou mais, ele viu fogo. Quando ele focou mais, foi ampliando a visão e a revelação de Deus. E Deus mostrou até o trono para Ezequiel. Irmão Everton, eu não entendi. Irmão, vida com Deus é assim, vigília é assim. É conexão plena. Aleluia. É conexão absoluta para entendermos a voz perceptível de Deus. Eu vou falar uma coisa para você: Deus ele pode levar você embora agora. E você chega dentro da sua casa, deitar para dormir, você ouviu uma voz: Marco. Se você não atentar para essa voz, aprenda isso. Estou arrepiado aqui, irmãos. Se você não atentar para essa voz, a voz não te chama de novo. Que isso, irmão Everton? Samuel, quando Deus chamou pela primeira vez, ele se colocou em prontidão. Ainda não conhecendo, ele foi até ele teve uma ação.
Deus repetiu a voz. Até Deus abrir e descortinar para Samuel o que Deus tinha para ele. Às vezes nós ouvimos vozes audível, pensamos que é o inimigo. Quem te chama pelo nome é Deus. Isso é bíblico. Eu te chamo pelo teu nome. Então entenda isso com clareza. E amplia esta percepção espiritual. Por que está falando isso, irmão Everton? Porque eu estou vendo o mundo espiritual se movimentando aqui. Você viu que eu até dei uma reduzida? O mundo espiritual está se movimentando aqui. E a geração que Deus está levantando não é geração de qualquer pessoa. É pessoas que conhecem o seu Criador e conseguem entrar num nível profundo de intimidade. E esta intimidade produzida, ela vai romper com o anormal, com o normal. Vai ser algo anormal, algo sobrenatural. Se eu falar uma coisa para vocês, acreditem, são crentes, né? Você acredita em teletransporte? O termo bíblico é arrebatamento. O diabo, ele pega o bruxo e daquele transporta o bruxo para outro lugar. Irmão Everton, o diabo não tem poder. Quem disse que não? Me dá uma base, me doa. Jesus está no deserto. E a Bíblia diz que o diabo transportou Jesus. Para onde? Para um alto. Só que nesta mesma conexão, espírito, mundo espiritual e matéria são ligados. Não se assuste, irmão. Mundo espiritual e matéria são ligados. Hebreus, o que é visível foi feito daquilo que é visível. Um princípio máximo da revelação é o espiritual. Deus pegou Filipe e fez o que com ele? Fez o que? Teletransportou Filipe de um lugar para o outro. Não é? Está ali, o Espírito Santo possuiu a mente dele. Não, literalmente. Porque quem possui a mente é o diabo. O que vai acontecer, irmãos, depois dessa vigília aqui, você vai me contar depois. Porque eu estou abrindo algo espiritual para você aqui. O que vai acontecer, você vai aumentar a sua percepção espiritual. Porque tem muita pessoa que não quer entrar no reino do Espírito. Por quê? Porque vou ver demônio. Se você vê no ele ou não, ele vai atingir, ele vai querer lutar com todo jeito, irmãos. Se Deus abrir o mundo espiritual, fique atento, porque não é só a questão de Deus. Se Deus abrir literalmente o mundo espiritual, irmãos, o primeiro demônio que eu vi na minha frente, eu nunca falei isso para ninguém. Foi na beira da minha cama, ele se materializou. E ficou de joelho, olhando para mim, querendo me estraçalhar. Eu vi a feição dele na minha frente, tomando forma. Depois de um tempo ele começou a se materializar em forma de pitbull. E conversava comigo, antes da minha conversão. Irmão Everton, o que está acontecendo? O mundo espiritual não para. E o reino de Deus são dimensões a ser acessada. O que Paulo vê no terceiro céu, o que Paulo compreende no terceiro céu, ele só não passou porque a igreja não estava preparada para saber o que acontece no Espírito. E João foi mais longe no Apocalipse. Deus é um Deus supremo. Quem crê nisso? Tem algo fluindo aí, irmãos. Aleluia. Levanta as suas mãos, eu quero orar para você. Vigília, irmãos. Que isso, irmão? Se é vigília, irmãos. Aleluia. Se você nunca deseja, Deus te respeita. Viu? Eu não queria, Deus me deu. Você trava o dom, irmãos. Deixa travado. Só que se eu tenho um dom, eu tenho a obrigação de multiplicar o dom. Não entendi, irmão Everton. É a parábola dos talentos. E Jesus fala do quê? Dons. Se eu te dei 5, eu quero 10. E o problema nosso hoje é que Deus nos dá 5. E pegamos os 5 e enterramos os 5 por medo de
quem? Do próprio Deus. Quem tem medo de Deus aqui? Eu tenho medo, Senhor, o Senhor me deu o dom, eu tenho medo de usá-lo. Então você vai enterrar, você vai guardar. Porque quando ele vier, ele vai dizer: tu és servo mau e imprudente, eu te dei na intenção de produzir mais. Irmãos, são só 9 dons? Não. Tem muitos dons, irmãos. Muitos dons. Dentro dos evangelhos, em parábolas, Paulo trata em Romanos, Paulo trata em Coríntios e vai, irmãos. Então faz assim com as suas mãos. Eu vou encerrar. Deus abriu a visão para Isaías. Isaías entendeu que a sua vida era pequena e a glória de Deus era sublime. Decal é céu, cadal é estéreo, que me maio sou, decanda labra sua. O Espírito de Deus falou para mim o seguinte: o que vai acontecer hoje em vidas aqui vai ser anormal, viu? Você vai andar tremendo, você vai andar com a perna mole, você vai andar fraco, tão forte que vai ser a glória de Deus. Lá o seca, lá o elevar, show de canda labradaia, de que via sou de canda labra, sou de canda labradaia. E Deus vai ativar os dons. Seu nome é Júlio César mesmo? Júlio César. Coloca a mão na cabeça dele, Marco, em nome de Jesus. Quando nós ministramos aqui, eu via uma presença de Deus descendo. Como se Deus abrisse essa parte do seu crânio, estampasse alguma coisa. Eu via Deus no Espírito, em figura, colocando como um cano, um caminho. Eu via algo pompeando no seu cérebro. Decanda lava show, decanda lavra sul, decanda lavra sul. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que é isso? E Deus me fez lembrar de Daniel. Eu não entendi. Senhor Everton, eu dei uma ciência para Daniel muito forte, que a unção que eu derramei na vida dele não foi nas mãos, não foi nos pés. A unção que Deus derramou para Daniel foi na onde? No pensamento cognitivo, na mente. Deus ungiu a mente de Daniel. Que forte isso, irmão. Isso aqui é forte, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, eu estou ungindo a sua mente. Decanda lava show, decanda lavra sou, decanda lava bal é ceia. Porque Deus chamou ele para uma obra diferente, para uma obra específica, para uma obra nobre. E eu vou falar o que Deus falou para mim, sem medo. Everton, o que eu tenho com ele vai causar muita inveja. É por isso que ele está passando a pressão interna dentro dele. Porque o diabo sabe que a hora que eu ativar ele neste âmbito, o meu reino vai alavancar muito. Que âmbito é? Eu vi a palavra. Eu não prego prosperidade, viu, irmãos? Irmãos, eu vi a palavra empresário. Eu vi a palavra empresário. O Senhor falou para mim o seguinte: o que Deus vai dar em seu entendimento não é normal. Muitos vão dizer são sorte. Muitos vão dizer deu sorte. Mas abra a tua boca e diga: foi Deus. Porque esta unção, irmãos, é tremendo, irmãos. Deval é sério que me canta, lava show, de canta labradalva. Levanta as suas mãos para receber. Eu vou orar, irmãos. Eu vou orar. Senão levantei às 5.
Espírito Santo, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Senhor, esta palavra, ela vem de encontro conosco. E aqui tem pessoas, ó Deus, que estão agora conversando contigo no pensamento: Senhor, eu quero. E pelo simples fato de querer, ó Deus, a Bíblia diz que o querer e o efetuar já pertence do Senhor. Então abra o sobrenatural com a tua mão agora e comece a revelar coisas profundas. Dau é serga, dau é tecando oração, decanda labradai. Assim, Deus, eu oro e glorifico. Dê uma glória a Deus bem alto para Jesus. Depois me procure, irmãos, para falar isso. Tá bom? Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus de comunicação. Deus, Ele nos ensina a como andar no Espírito. Deus nos ensina a ter os princípios. Você pode entrar em qualquer lugar, que Deus em qualquer lugar Ele fala com você. Você pode estar dentro do supermercado e Deus falar com você. Você pode estar no meio de uma rua e Deus falar com você. Esses dias aconteceu algo incrível comigo, irmãos. Passei uma experiência com Deus sobrenatural. Eu acordei pela manhã, peguei a Bíblia e saí para fora para ler. Eu vi um ser de branco do meu lado. Aquilo me arrepiou e desapareceu. No outro dia, eu acordei, irmão, sem nenhuma força na perna. No sentido trêmula. Sabe quando você fica muito trêmulo? Alguém que está com medo de alguma coisa, sabe quando você fica, o seu cérebro dá um impacto? Você fica tremendo, parece que está sem reação. Eu passei o dia inteiro assim. Eu sentia vibrar no meu corpo a unção de Deus. Eu sentia vibrar, tá bom? Vibrar. Quem crê nisso? Meu Deus. Deus é Deus que vibra. São frequências espirituais que precisam ser estabelecidas dentro de nós. Quando, irmãos, eu vou encerrar, Jesus. Só para você ter uma ciência que é Deus que fala contigo. Tem dia que o seu espiritual está tão agitado que as frequências do espírito elas ficam desreguladas na sua vida. Como irmão Everton, eletricidade dentro do corpo. Quem já sentiu isso? Mas eu não orei, irmão. Mas o espiritual está tão ativo que começa a andar quando você deita para dormir. Já viu não? E aí você não ouve Deus, porque a sua frequência está muito alta, está muito agitado no mundo espiritual. O espírito está agitado. Existe uma carga, uma pressão muito forte no espírito. Para eu ouvir Deus, eu tenho que ir para a oração quando acontecer isso. Entenda isso, fácil para você ver. Porque quando eu vou orar, eu vou me conectar e a frequência vai se estabilizar. E quando se estabilizar, irmão, você vê o que é estourar um poder de Deus no céu. Você vai ouvir Deus como nunca antes. Deus fala toda hora com nós, irmão. Você sabia disso ou não? Só que tem outras vozes que não deixam você ouvir Deus. E eu preciso ter discernimento e convicção da voz de Deus. E dentro da Bíblia você consegue construir esta harmonia para ouvir a voz íntima e profunda do Espírito Santo. Tá bom? Tá me ouvindo? O que mais está me ouvindo aqui? Som. O que mais? Vento. O que mais além do vento? Se você concentrar, isso é andar no Espírito, irmãos. Você consegue ouvir Deus. A voz de Deus está aqui. Porque Deus habita dentro de nós. Amém? Deus abençoe.